Olá a todas e todos, me chamo Ana Gabriela Braga, sou professora da Unesp, do curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca, e eu fui convidada pela TV Unesp para gravar esse vídeo falando um pouco das implicações, do coronavírus, dessa pandemia em relação ao sistema prisional brasileiro, que é a minha área de estudo. O primeiro ponto que eu queria trazer é que essa noção de que a prisão é um lugar isolado, que não se relaciona com a sociedade, ela já está, precisa ser superada. Eu acho que a gente tem que pensar, e levar em conta uma série de fluxos que atravessam a prisão, inclusive, de mercadorias, de coisas, especialmente de pessoas, sejam elas pessoas presas, as familiares e os próprios agentes prisionais e outros funcionários que trabalham na prisão. Então, nem que se a gente quisesse essa ideia muito maniqueísta, da gente isolar a prisão, e deixar, não direcionar uma política pública ou direcionar em último caso, e isolando a prisão da sociedade, isso não existe. Então, acho que é o primeiro ponto. Quando a gente pensa a prisão, a gente tem que pensar ela como integrante da sociedade e como, que a partir da qual estabelecem uma série de fluxos, entre uma e outra. Um dos fluxos principais são de pessoas, então, claro, a gente tem os funcionários prisionais, que do tamanho do nosso sistema prisional são muitos, que entram e saem, vão para suas famílias, vão para a sua comunidade, pegam transporte público, então, quer dizer, uma série aí de vetores aí do vírus circulando. Um segundo ponto, as próprias mercadorias e o jumbo, que a gente chama em São Paulo, mas aqueles produtos que entram de fora para dentro, apesar do Estado dever ser o provedor dos direitos daquela pessoa que cumpre a pena, o que acaba acontecendo é que quem alimenta, quem traz, seja mantimento, seja produtos de higiene, vestuário, etc., são as pessoas de fora. Então, quer dizer, a prisão, para ela subsistir, ela precisa também desse fluxo de coisas, de mercadorias que vem pelas familiares, que enviam para seus presos diariamente. Então, é mais um fluxo, aí também vetor do vírus. E um terceiro ponto é, claro, o fluxo de presos novos entrando e saindo. Havia um número que aqui em São Paulo, um dado da Polícia Civil, a gente encarcera só em relação ao tráfico 154 pessoas num dia. O que significaria aí num mês mais de 4.000 pessoas por tráfico no estado de São Paulo, entrando, e a gente tem o fluxo das pessoas que saem. Então, se imagina a gente tentar isolar ou mesmo limpar o ambiente, etc., e não dá, e com esse número contingente de pessoas entrando, e aí novas pessoas saindo e mais entrando, porque sempre entram mais do que saem. Um outro ponto que eu acho fundamental a gente pensar especialmente quando a gente fala do sistema prisional brasileiro, porque está tendo uma discussão mundial sobre o Covid e as prisões, mas o sistema prisional brasileiro ele é precário, ele é violento. Então a densidade, o superencarceramento faz com que nossas prisões sejam superlotadas. Então a gente tem aí mais de 800 mil presas para um número aí em torno de 400 mil vagas. Então a gente tem uma superlotação das prisões. Além disso, a gente tem uma falta básica de produtos de higiene aí, tô falando de sabonete, então de água. Então, como manter a higiene, que a gente tem toda essa preocupação, álcool em gel, etc., se na prisão a gente falta água e sabonete. Então, sem água, sem sabão, sem sala individual, sem atendimento médico, sem possibilidade de isolar, então a prisão realmente vira um caldeirão, de que pode realmente, essa epidemia tomar grandes proporções. E, além disso, eu volto a mencionar, essas proporções não ficarão na prisão, elas vão tomar também a sociedade. Um outro ponto que eu queria trazer era em relação à população vulnerável. A gente está falando o impacto que o vírus tem em relação aos idosos, em relação às pessoas com doenças pré-determinadas, em relação aí, a câncer, etc. Então, é claro que a gente tem que pensar, acho que em relação a todas as pessoas presas, mas que a gente tem várias pessoas de grupo de risco que tem aí grande chance de morte continuando presa com a chegada aí desse vírus.
além, né, dos idosos e dos doentes, a gente tem que falar das grávidas e crianças. A gente ainda tem, né, apesar, muitas vezes contrário à lei, contrário, né, aos demandos constitucionais, a gente tem mulheres grávidas e puérperas e crianças nas prisões. Então, quer dizer, esse é um grupo de risco que nesse lugar o risco ainda é mais amplificado. Eu acho que essa experiência de confinamento, né, todos nós, em geral, nas nossas casas, com nossos familiares, de alguma forma também tem levado, né, eu tenho me levado, eu acho que em geral, talvez a população a pensar um pouco mais, né, sobre o que é esse confinamento da prisão. É claro que eu não quero comparar, né, a minha experiência, ou a nossa experiência aqui fora, né, tendo com casa, comida, os familiares, né, e toda, né, a estrutura com quem está vivenciando a prisão, mas às vezes aquele discurso, né, de que a quantidade da pena, né, de que 4 anos a pena é muito, etc., eu acho que ele pode ser melhor, né, repensado a partir da experiência das pessoas desse confinamento, né, que nem se aproxima do confinamento da prisão, mas que de alguma forma, né, a gente está há 2 semanas assim e vê o que gera de angústia, como que o impacto também, né, não impacto só, né, sobre a prisão do corpo, mas, né, qualitativamente como que essas pessoas estão vivendo esse isolamento. Então, eu acho que é uma chance, né, para a sociedade se repensar de forma geral e repensar, né, o uso da prisão, esse uso desmesurado, esse uso enorme de tempo, né, em termos de penas grandes e da qualidade que as penas são cumpridas no Brasil. Tem uma série de entidades que estão tomando, né, algumas medidas, né, Amparar aqui de São Paulo, junto com a Mães do Cárcere e Frente Estadual para o Desencarceramento, entraram com ofício para o Tribunal de Justiça, né, solicitando a soltura das pessoas em prisão provisória, a proibição de ingresso de novas pessoas, a concessão de prisão domiciliar, né, para aquelas que têm direito, a antecipação de progressão da pena, né, ações da vigilância sanitária, de fiscalização, de fornecimento de orientação médica, de ações e de, né, materiais. Um outro grupo de entidades, entre eles o IBCCRIM, o PSOL, né, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro e a Conectas, entrou também, né, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, né, para uma medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, e nesse documento eles pedem, né, essas entidades pedem uma série de medidas, né, entre elas essas que eu já citei, a ampliação da prisão domiciliar, e especialmente começar pelas pessoas, grupos de risco. Além disso, da entrega de bens de higiene e limpeza para celas e roupas, etc. Então, assim, eu acho que, para concluir, é um tema, né, como eu falei no início, que nos afeta a todos, né, não dá para falar, bom, a prisão não se relaciona com a sociedade, e se a gente pensar, né, na sociedade como um todo, e nos espaços vulneráveis, e na questão de como todos estamos interligadas, né, então, como também o que acontece, a prisão vai acontecer na sociedade, essas características da prisão, especialmente da prisão brasileira, mostram que, né, se não for, né, se a gente não fizer as medidas de, primeiro, né, esvaziamento do sistema, depois, né, fornecimento desses materiais, né, de higiene, medicação, etc., atendimento médico, etc., o que vai acontecer, né, vai ser uma pandemia, né, maior ainda no sistema prisional, mas que vai afetar a sociedade como um todo. Então, se esse momento histórico está servindo de alguma coisa, é para mostrar que todas, né, estamos de alguma forma unidos nisso, né, não no mesmo barco, mas de alguma forma no mesmo mar, e a prisão faz parte dela, né? Então talvez a gente possa olhar, né, com uma outra perspectiva para o sistema prisional brasileiro e para a questão de saúde, né, dessas pessoas presas.